Ele disse que viajou até o ano 3311. E detalhe, não é só essa informação que ele passa, não. Ele diz que tem as provas. Foi isso mesmo que você ouviu. Ele disse que foi até o ano 3311 e trouxe supostas provas. Uma delas, essa aí que você está vendo na mão dele. Mas que imagem é essa? Eu já vou mostrar para você. Bom, eu acredito que você deve estar pensando assim, pô, o cara diz que foi até o ano 3311 e que trouxe provas, só pode ser uma coisa. É maconha, doido. Você deve estar me perguntando, ô Júnior, de onde você arrumou essa história? Bom, eu fico antenado em tudo que está acontecendo na internet mundial. Assim sendo, eu coleto algumas informações que eu acho relevantes e trago aqui para vocês para a gente conversar um pouco. Mas deixa eu vender meu jabá aqui primeiro para vocês, tá? Se você gosta muito do meu trabalho, por favor, deixa o like aí, o comentário é muito importante. Quando você deixa o like e o comentário, você está enviando a seguinte mensagem para a plataforma. Ó, eu gosto muito dos vídeos desse canal, tá, YouTube? Então, por favor, recomenda os vídeos para mim, me avisa, me notifica quando tiver vídeo novo, tá? Falando em notificação, não esquece de verificar se o sino está ativado. Assim que você deixar o like nesse vídeo, quando acabar o vídeo, volta nele e veja se o like ficou. Dá essa força pra mim, tá bom? Pra gente ver se... pra ver se tem alguma coisa pessoal, mas acho que não, acho que é só uma falhazinha. Enfim, meus amigos, que história é essa? Essas imagens, será que são reais? Bom, analistas estão observando essa imagem, mas eu costumo dizer que os melhores especialistas em imagens aqui, sem hipocrisia nenhuma, são vocês que me seguem. De cara, vocês já olham se uma imagem é fake ou não. Mas o que tem nessa foto? Eu já vou mostrar pra você. Bom, primeiro vamos à introdução dessa história, né? Ele se diz um viagem no tempo, ele apareceu anonimamente na internet, dando entrevista para um canal que aborda somente essas coisas de fenômenos paranormais, etc. E ele compartilhou as imagens com todos aqueles que assistiram os vídeos. O suposto viajante no tempo teve o seu rosto borrado e sua voz distorcida para preservar a sua identidade. Mas ele afirma que todas as suas informações são verdadeiras. Você tá vendo a imagem dele aí durante a entrevista. Ele jura de pé junto durante uma entrevista que ele deu para um canal no YouTube chamado Apex TV, que viajou até o tempo e tirou 3 fotos reais na década de 90 para provar... Não, ele viajou durante a década de 90 até o ano 3311 e voltou com essas supostas fotos e jura de pé junto que essas imagens são verdadeiras para que todos acreditem nele. Xijão, falando sozinho, a história da boa, hein? Põe dessa pra mim. O viajante do tempo disse que tem uma história extremamente bizarra para contar à humanidade sobre o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. O homem disse durante a entrevista que está dizendo a verdade e que existem provas, não somente essas fotos, mas outras coisas que ele também trouxe supostamente do futuro. Imagina, ele viajou segundo as palavras dele, né? Ele viajou 1.300 anos na frente. Bom, mas quais são as supostas provas? A primeira foto bizarra parece mostrar uma cidade futurística, uma espécie de ilha flutuante no céu. Essa imagem que você está vendo aí agora. Eu vou deixar um pouquinho aí na tela para você avaliar se essa foto é verdadeira ou não. O viajante disse que esta não é a única foto e não é a única prova do futuro. Ele alega ter entrado em uma máquina de teletransporte novamente e depois foi levado a um lugar muito diferente. E aí decidiu tirar outra foto para mostrar o lugar. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa, doido quer cachimbo, doido quer fazer fumaça. E a foto, meus amigos, é essa aqui, ó. Parece ser um prédio que ele diz que é uma casa típica do futuro. E nessa casa teria várias inovações tecnológicas desconhecidas nos dias de hoje. Em sua última foto, de suas supostas provas de viagem no tempo, ele mostra um carro voador, uma espécie de veículo voando por cima das árvores
e das casas do futuro. As 3 fotos, afirma o viajante no tempo, devem apoiar a sua história completamente questionável. De acordo com esse suposto viajante no tempo, ele tirou essas fotos depois de ter sido eleito para participar de uma operação secreta de viagem no tempo na década de 90. Ele alega que foi selecionado porque ele foi observado pelos líderes dessa operação durante seu tempo de escola e que ele era um gênio em desenvolvimento de computadores e em física quântica e que estava preparado para participar dessa viagem sinistra. É claro que essas fotos foram observadas por especialistas. E alguns especialistas estão em dúvida sobre a veracidade dessas fotos. Na entrevista, esse suposto viajante do tempo disse que há uma conspiração mundial para esconder a verdade das pessoas sobre a viagem no tempo. Ele alega que não pode dizer o nome da organização a qual ele participou dessa missão secreta, mas que pode garantir que existem outras organizações semelhantes a essa, a qual ele foi convocado para participar dessa missão especial, que estão trabalhando há anos em viagem no tempo e que já dominam essa tecnologia na humanidade e que isso está sendo usado tanto para o bem quanto para o mal. Bem estranha essa história, não é? Vocês devem estar se perguntando, meus amigos, essas fotos são verdadeiras ou não são verdadeiras? Bom, eu fiz uma pesquisa na internet, pesquisei em sites americanos, não achei muita coisa, pesquisei em sites espanhóis, não achei muita coisa, mas analisei um blog aí em japonês que desmistificou completamente essa postagem, tá? Em um site japonês que eu verifiquei, foi alegado que a primeira foto foi tirada de um site chamado 7themes.com e que ele fez uma montagem para ficar parecendo uma cidade flutuante. A segunda foto, que mostra ali um edifício, na verdade é uma montagem de um edifício de um cara bilionário lá da Índia, tá? A foto do carro, não achei nada a respeito dela, mas as 2 primeiras fotos foram refutadas e eu acreditei nas refutações, tá? Bom, muitas pessoas estão alegando aí que o cara é um charlatão e, particularmente, observando e analisando as imagens e olhando aquilo que foi refutado, me parece também que é conversa fiada. Mas, independente disso, é possível ou não a viagem no tempo? Bom, de acordo com o professor William Hiscock, da Montana State University, isso será possível, mas não da forma como pensamos. Ele acredita que a viagem no tempo será um grande passo para a humanidade, mas que primeiro, se alcançarmos isso, será somente viagem ao passado e que talvez a gente não possa interferir nessa viagem. Será apenas um holograma daquilo que aconteceu. Ou seja, em um futuro muito próximo ou bastante distante, nós teremos acesso a uma, entre aspas, viagem no tempo. No entanto, nós só poderemos observar como aconteceu e o que aconteceu, sem interferir e sem interagir com as pessoas, pois se tratará apenas de um holograma do tempo que será possível através de uma alta tecnologia que talvez a gente alcance. Isso, se sair da questão da teoria, pode ser muito útil, inclusive para a solução de crimes hediondos. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários sobre essa história. Você acha que essas fotos são verdadeiras? Eu particularmente não acredito, mas eu quero saber de você, tá? E se você também acredita em viagem no tempo? Você acha que algum dia a gente vai conseguir esse feito? Fala pra gente aí nos comentários, tá bom? Ó, verifica se o like ficou. Quando você sair do vídeo, volta aqui. Quando o vídeo acabar, sai, atualiza e volta pra ver se o like ficou. Verifica se o sino de notificação tá ativado, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Sayonara, shalom, tchau, tchau.